Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E no Giro do Mercado nesse vídeo, vamos falar da notícia que movimentou o mercado na última semana, que foi a avaliação do BTG Pactual, que divulgou sua previsão para dividendos extraordinários, além dos regulares, que a Vale, com o código de Bolsa de Valores Vale3, poderá fazer ainda neste ano. Então vamos avaliar a situação da Vale e do minério de ferro, avaliar a governança da empresa e o resumo dos resultados dela, além de previsões de dividendos que ela pode fazer ainda para o ano de 2021. Tudo para manter você bem informado para aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá investidores, aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Se for novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! E o fato é que saíram em várias matérias, de diversas fontes diferentes, a avaliação que a BTG Pactual fez em relação aos dividendos que a Vale pode fazer com os resultados do ano de 2021. Então, como vocês podem ver, saiu a matéria na Money Times no dia 7/10 e também dizendo que a BTG Pactual corta preço-alvo da Vale, mas vê grande desconto nas ações e os dividendos podem chegar a 10 bilhões de dólares no ano de 2022. Isso porque esses resultados dos 10 bilhões são da avaliação do segundo semestre de 2021. Além disso, uma matéria semelhante também saiu na Suno Notícias, falando que a BTG Pactual prevê dividendos para a Vale3. Mas eu vou mostrar para vocês o relatório da BTG Pactual para que vocês vejam uma informação direto na fonte. E como essas perspectivas, além de serem positivas, ainda por cima foram muito relevantes na última semana, então eu decidi trazer esse vídeo para vocês, justamente para manter vocês bem informados. E por essa razão, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, para tornar ele mais relevante dentro do YouTube, favorecendo que eu continue trazendo essas análises para vocês. Então, para quem puder apoiar o canal, eu já deixo o meu muito obrigado. E a primeira coisa que vamos falar é sobre o gráfico da Vale, porque coincidência ou não com essa matéria, surgiu esse candle de alta, com até um gap de alta no dia que foi divulgada a notícia do BTG Pactual, exatamente no dia 7/10. Mas o fato é que, como vocês podem ver, nessa linha que eu tracei para vocês, na faixa dos R$ 74, ela foi uma região de preços de decisão para o mercado, pouco antes do ano de 2021, onde houve essa consolidação de preços e depois da consolidação, uma grande alta. E ao chegar no seu topo, os preços corrigiram até novamente nessa linha. Então, por essa razão, é que essa linha se tornou relevante como uma zona de suporte dos preços, justamente porque ela teve muita negociação com efeito de consolidação e então veio a alta dos preços com grande força e quando os preços retornaram, houve o teste dessa faixa de preços e o mercado então decidiu que as cotações deveriam subir novamente. Então, por essa razão, é que essa faixa de preço dos R$ 74 se tornou relevante. E esse fato foi reconfirmado tanto neste candle quanto neste candle do dia 6. O problema é que a Vale está exatamente agora enfrentando um ponto de resistência forte, que é na casa dos R$ 80,80, que é uma linha de resistência que aconteceu em vários momentos no início do ano, desde março até abril, onde os preços tiveram um grande momento de suporte nessa faixa de preços, para então voltar a subir com grande força. Mas como agora o papel está em movimento de correção e sentiu o suporte nessa faixa de R$ 74,30, na tentativa de fazer um pullback, essa linha que foi suporte entre março e abril de 2021, agora está servindo como resistência para as cotações da Vale3. E nesse gráfico eu mostro para vocês a cotação do minério de ferro, justamente para podermos avaliar qual é o preço que ele está agora, na faixa dos $127, sendo que ele chegou a custar quase $234, e isso em maio de 2021. Depois disso, houve um período de grande distribuição que aconteceu entre os meses de junho e julho, e essa distribuição foi confirmada com a queda acentuada do preço do minério de ferro, e que agora está exatamente no momento de pullback, com grande chance de encontrar a média móvel exponencial de 200 períodos, e isso na casa dos $156. E na minha avaliação, esse evento está factível de acontecer, justamente porque houve o pullback, depois ela fez uma grande fórmula aqui, e agora ela está superando a média móvel exponencial de 21 períodos. Então, aumenta a chance do preço do minério de ferro vir testar essa resistência na faixa dos $140 para depois retornar e tentar novamente superar esse valor buscando novas máximas. É claro que pode acontecer de, ao invés dele fazer um pivô de alta, ele retornar e fazer novas mínimas. Mas é importante a gente ter uma visão das cotações do minério de ferro, porque isso vai ser relevante para discutirmos outros itens aqui do vídeo. E antes eu vou falar um pouco para vocês sobre a Vale, a governança dela e os resultados do segundo trimestre de 2021. Vale lembrar que a Vale foi fundada em 1942 e é uma das maiores mineradoras do mundo,
e tem um dos maiores valores de mercado dentre as empresas brasileiras negociadas na B3. E eu aproveito para mostrar para vocês que a participação da Vale no Ibov é a maior de todas as empresas, com uma participação de mais de 12,42% de todas as empresas que compõem o índice. E essa foi a divulgação dos percentuais pela B3 até o mês de agosto de 2021. E em segundo lugar temos o YouTube 4 com 5,97%, a própria B3 com 5%, depois Bradesco e Petrobras, com respectivamente 4,95% e Petrobras, com as ações preferenciais, 4,77% de participação do Ibov. Então, sabendo que a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo e que possuiu a maior participação entre todas as empresas do Ibov, que é o índice da nossa bolsa de valores, ainda por cima, a companhia é a maior produtora de minério de ferro do mundo e a segunda maior produtora de níquel, sendo responsável também pela produção de minério manganês, ferro-ligas, cobre, carvão térmico, fosfatos, potássio, fertilizantes, cobalto, caulim e metais do grupo da platina. A Vale ainda possui operações ao redor do globo, porém suas minas de minério de ferro são mais concentradas no Brasil. A empresa tem operações de minério integradas por ferrovias, terminais e até portos. Seu níquel é produzido primariamente pela subsidiária Vale Canadá, que conta com operações, obviamente, no Canadá e também na Indonésia. Atualmente, as ações da Vale são negociadas não só na B3, como também na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Paris e até em Hong Kong. Na governança, o nome da empresa se chama Vale S.A., com código de Bolsa de Valores na B3 Vale 3, subsetor mineração, novo mercado como segmento de listagem, que permite 100% de tag along, um free float excepcional com mais de 95% e disponibiliza a relação com o investidor através de vale.com/brasil/pt/investors. Os resultados da empresa, no que tange ao segundo trimestre de 2021, foram de 40,1 bilhões de reais de lucro líquido, o que corresponde a 31% maior do que o primeiro semestre de 2021 e incríveis 662% em relação ao segundo trimestre de 2020. Além disso, a sua margem líquida atualmente está em 45,3%, que é uma margem excepcional para o setor e que cresceu 1,7 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2021 e também incríveis 33,2 pontos percentuais em relação ao segundo semestre de 2020. E quando falamos da receita líquida, a Vale conseguiu um resultado excepcional de 117,3% de crescimento em relação ao segundo trimestre de 2020, chegando a 87,8 bilhões de reais. E o lucro bruto também teve um resultado excepcional de 222,3%, tendo atingido 57,3 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021. Falando do EBITDA, a empresa teve um resultado de 59,2 bilhões de reais, o que também representou 265,4% em relação ao segundo trimestre de 2020. Então, no segundo trimestre de 2021, a empresa apresentou resultados maiores do que o dobro que ela tinha apresentado em 2020 e ainda por cima teve um crescimento de despesas muito pequeno em relação aos resultados que ela vem apresentando, onde essas despesas com vendas e administrativas cresceram apenas 6,8%, tendo entregado esses resultados excepcionais. E a margem bruta atingiu 65,2% no segundo trimestre de 2021, representando um crescimento de 21,3 pontos percentuais em comparação ao segundo trimestre de 2020. É claro que aqui a gente precisa lembrar que para esses resultados a Vale foi muito beneficiada desse período em que o minério de ferro esteve acima de $180. Na distribuição dos dividendos, chama a atenção de vocês que no ano de 2020, que foi um ano de resultados positivos, a empresa apresentou apenas 2 proventos, sendo um JCP e outro dividendos, ambos no mês de setembro de 2020. Em 2019, apenas em dezembro, porém em 2018 ela conseguiu fazer 3 distribuições de proventos, sendo 2 em agosto, uma JCP e outra dividendos, e uma em março de 2018. Porém, em 2020, ela já conseguiu fazer 5 pagamentos de proventos, sendo que dos 5, 4 foram dividendos e 1 JCP, nos meses de março, junho e setembro. E como vocês também podem comparar, as datas de pagamento da Vale são muito próximas às Datacom, o que proporciona facilidade para o investidor reinvestir todos os dividendos. E existem muitas matérias que saíram neste ano falando exatamente sobre a continuidade do pagamento dos dividendos para a Vale, mas cabe lembrar que a Vale está no setor que exige mais conhecimento do investidor para não ficar em apuros. Isso porque existe um ciclo dos commodities em que, por exemplo, o minério de ferro, como sendo um commodity, possui um ciclo de supervalorização e de superdesvalorização no mundo. Então, é importante estar atento a esse superciclo das commodities, justamente para poder conseguir montar uma carteira defensiva ou até mesmo com estratégias arrojadas para aumentar os dividendos e a rentabilidade através da valorização das ações. E agora eu mostro para vocês o patrimônio líquido da empresa, que é de quase 208,5 bilhões de reais e um valor de mercado com quase o dobro, praticamente 410
bilhões de reais. Mas o valor da companhia é de praticamente 411 bilhões de reais. E agora mostrando para vocês o relatório que saiu da BTG Pactual no dia 7/10, como eu havia prometido para vocês no início do vídeo, quando estávamos analisando o gráfico da Vale 3, a BTG Pactual fez uma indicação de alocação de capital e dividendos, informando que não há razão para mudar a estratégia, ou seja, ela mantém sua recomendação de compra para o ativo Vale 3. E ela relatou que a Vale 3 reiterou sua meta em relação ao alvo da dívida líquida expandida para 15 bilhões de dólares. E isso, apesar das correções nos preços do minério de ferro, como conversamos no início do vídeo. A BTG Pactual também avalia que, de acordo com as estimativas deles, eles revisaram o preço do minério de ferro para o ano de 2022 de 100 dólares a tonelada. E que se isso se mantiver, de acordo com a previsão que eles fizeram, eles enxergam que a Vale continuará gerando rendimentos de fluxo de caixa na ordem de 14%. E com isso, eles esperam que a Vale pague pelo menos 10 bilhões de dólares em dividendos. E isso no curto prazo, e que no curto prazo eles acreditam que a empresa poderia anunciar dividendos extraordinários adicionais no quarto trimestre de 2021, e isso além do lucro do terceiro trimestre de 2021. Então, ou seja, na visão da BTG Pactual, a Vale tem condição de fazer pagamentos regulares ainda no ano de 2021, com potencial de rendimento de dividendos extraordinários, considerando o segundo semestre de 2021, que é exatamente aqui onde eles falam sobre o quarto trimestre de 2021. Então, com base nisso, nós temos um lucro líquido distribuível para o segundo semestre de 2021, com a estimativa de pelo menos 10 bilhões de dólares, como foi mencionado na análise da BTG Pactual. Se a gente fizer uma conversão muito conservadora desse lucro líquido distribuível em dólares para reais, então nós vamos ter 50 bilhões de reais utilizando um câmbio de apenas 5, sendo que a gente sabe que o dólar tem flutuado muito acima do que 5 reais. Mas considerando isto, se a Vale novamente pagar tudo que ela pode, ou seja, um payout de 100%, esse valor vai representar R$ 9,74 de dividendo para o acionista. E aqui cabe ressaltar que essa conta dos 50 bilhões de reais ainda é menor do que a disponibilidade do caixa da empresa, que atualmente é de 68 bilhões de reais. Então, imaginar que a empresa pode fazer um payout de 100% não é uma projeção que forçaria demais as possibilidades da empresa. Como vocês podem ver, existe uma diferença de caixa de mais de 18 bilhões de reais. E que se ela fizer então esse pagamento de R$ 9,74 na cotação atual, que como falamos logo no início do vídeo, está em R$ 79,85. Então esse dividendo provável geraria um dividend yield de mais 12,19% para a Vale 3. E considerando que o dividend yield dos últimos 12 meses da Vale está batendo 18%, então realmente a Vale conseguiria bater aí grandes recordes de distribuição de dividendos, como foi o último em que ela pagou mais de R$ 8,10 por ação ordinária. E aí nessa possibilidade ela estaria pagando R$ 9,74. E nesse relatório da BTG Pactual que eu mostrei para vocês, ainda por cima eles divulgaram o preço-alvo, que atualmente está em R$ 115 reais. Essa é a recomendação da BTG Pactual e não do ativo virtual, porque aqui não estamos recomendando nem a compra e nem a venda de nenhum ativo, mas estamos explorando a avaliação que a BTG Pactual fez e que causou grande movimentação na semana que saiu o relatório. Bem, e que se o preço-alvo da BTG Pactual realmente for alcançado pela Vale 3 de R$ 115 reais, então estamos falando de uma possibilidade de valorização de 44%. Isso para os investidores que tiverem o preço médio na cotação que está atualmente de R$ 79,85. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação à Vale. E o que vocês pensam a respeito do ciclo das commodities? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo, porque com certeza pode ajudar a nossa comunidade a investir melhor. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.